Boa noite. Como eu digo, se nós queremos, ela com certeza será uma boa noite. Então, hoje nós vamos falar sobre ser espírita. Sabe que um questionamento que está sendo bastante recorrente entre todos os expositores com quem nós conversamos é da preocupação que nós estamos tendo na forma de colocar estes ensinamentos. Porque, embora nós nos baseemos nos livros das obras kardecistas, nós sempre damos a nossa conotação pessoal. E às vezes nós nos perguntamos, aliás, bastante nos perguntamos, se nós não estamos sendo muito ríspidos, muito exigentes. Acontece que quando um expositor vem aqui na frente para falar alguma coisa, com certeza o maior recado quem recebe é ele próprio. Quando nós nos colocamos a passar os ensinamentos das obras das quais nós estudamos, nós estamos bem cientes de que nós também precisamos ler, ouvir, entender e comentar sobre estes temas. Então, ser espírita, mas eu sou espírita. Eu saio na rua e a quem pergunta eu digo, sou espírita. E também eu vou 3 vezes por semana na casa espírita. Tem gente que vem bem mais do que eu. E aí é suficiente? Não sei. Nós vamos ver no desenrolar deste tema de hoje o que é ser espírita. Como ser espírita. O que eu posso fazer para ser espírita. Para iniciar, nós colocamos que o sol desponta com toda a effulgência divina, ilumina todo o mundo e desaparece. Mas ele torna a surgir de novo na sua missão incomparável. Então, a cada final do dia, o sol que despontou de manhã, que alguns dizem que ele nasceu, né? Eu, como geógrafa, eu não aceito muito a ideia do nascer. Para nascer tem que morrer. Como ele não morre, então ele não nasce. Na realidade, a Terra gira ao encontro do Sol. Não é o Sol que vem até nós. Tá? Então, se o Sol desponta todos os dias, passa o dia a nos iluminar, mesmo que ele não esteja presente, como foi o dia de hoje, à tarde principalmente, o sol estava ali. Nós sabemos porque nós observamos os reflexos do sol, né? E à noitinha ele vai se pondo. Na realidade, a Terra está se pondo, porque enquanto nós estamos anoitecendo, tem lugares amanhecendo, tem lugares que estão pleno dia e tem lugares que estão já escurecendo. Bom, assim também são os nossos dons. Nós temos dons que, por vezes, se deparam com as trevas da incompreensão humana e desaparecem. Esta incompreensão humana, muitas vezes, é a nossa própria incompreensão para com os nossos dons. Elas tornam a brilhar em obediência à lei do bom esforço. Então, se nós nos esforçarmos, nós conseguiremos fazer com que em nós, novamente, esse sol, essa luz volte a brilhar. Mas vamos ver o que é ser espírita. Ser espírita é praticar os ensinamentos de Jesus e não apenas acreditar neles. Eu sou espírita. Acredito em Deus,
acredito no reencarne, acredito em tudo isso. Mas eu não sei seguir os ensinamentos que Jesus nos deixou. Será que eu estou sendo espírita? O espírita deve seguir todos os ensinamentos, principalmente aquele que Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Fácil, né? Eu amo Deus sobre tudo. E amo também ao próximo como eu amo a mim. Bom, se tem gente que não se ama, como é que pode amar ao próximo? Nós temos que aprender também a nos amarmos. O espírita deve ter como objetivo amar a Deus e amar o seu próximo, independente do que lhe ocorra. Aconteça o que acontecer, esse nosso amor deve ser inabalável. Nada pode abalar este sentimento, senão nós não estaremos sendo fiéis cristãos que queremos seguir os ensinamentos de Jesus. Ser espírita é acreditar em Deus. Eu acredito, eu rezo o Pai Nosso todos os dias. Olhem que prece que é o Pai Nosso. Que prece maravilhosa e que comprometimento nós fazemos quando nós rezamos o Pai Nosso. Que é uma das primeiras orações que a gente aprende, né? Antes de nós chegarmos na escola, antes de chegarmos na catequese, a maioria dos pais ensinam aquelas orações básicas, né? O Pai Nosso, os católicos, a Ave Maria, o Santo Anjo, né? Nós sabemos rezar, mas olhem o comprometimento que tem essa prece. Quando nós a rezamos realmente fiéis a cada palavra que nós emitimos. Na essência da vida, nós temos que acreditar. Também no espírito eterno e imortal que nós somos. O que nós não somos é essa envergadura, esta matéria que reveste o nosso espírito. Essa é mortal, esta finda, né? Quando nós desencarnamos, quando nós desligamos o espírito dessa matéria, essa matéria acaba por esconder-se, né? Ou transformar-se em outra situação. Quando nós, mesmo que seja feito uma incineração, né? Uma cremação, ou quando nós depositamos os nossos corpos, nós não, né? Quando alguém deposita os nossos corpos, eles acabam por se deteriorar e vão se transformar em outro tipo de matéria. Tá? Mas nós somos espíritos eternos e imortais, porque o nosso espírito permanece. Ele apenas pode trocar de endereço, né? Existe todo um trabalho que é feito na espiritualidade para acolher este espírito, para orientar e para que se dê a continuidade de todas as atividades que nós fazemos aqui. Isto tudo nós temos que procurar expressar na nossa vida prática. Não é apenas conhecer as palavras e crer nessas palavras, mas sim colocar todos estes ensinamentos na nossa vida prática. Procurar ser melhor a cada dia. E aí nós nos deparamos às vezes com situações que nos são desagradáveis, que nós próprios cometemos. E aí nós então teremos amanhã, o dia de amanhã, para procurar sermos melhor. Mas nós não precisamos só esperar o amanhã. A gente já pode, a partir deste momento, colocar as nossas intenções
procurando melhorar as nossas atitudes, pelo menos na evolução dos nossos pensamentos. É fazer o bem sem olhar a quem. Eu não preciso escolher as pessoas para as quais eu vou dedicar o meu todo o bem que eu possa fazer. Eu não preciso escolher a Diana, porque ela é a nossa mestra, então para agradar eu quero ser aquele aluno puxa-saco, né? Então eu vou fazer o bem para ela. Tem que dar o presente do dia do professor. Eu já ganhei o meu. Então, assim, nós temos que ser melhor para todos, né? Às vezes, gente, por um simples bom dia, nós estamos deixando o dia do outro muito melhor. Por um sorriso, por um abraço, por um par de ouvidos para escutar, para abrir nossas bocas e falar aquela palavra que naquele momento a pessoa vai querer ouvir, não para bajular. Porque muitas vezes com a palavra severa, com a palavra certa, nós também atingimos as pessoas que estão ao nosso redor. É dar sem esperar em troca. Eu posso dar para ti, mas o que tu tens para me dar de volta? Isso não é uma atitude de um ser espírita. Eu vou dar e vou lançar essa doação para o universo. Em algum momento em que eu tiver necessidade, o próprio universo me coloca nas minhas mãos, no meu caminho, aquilo que eu preciso. Eu não preciso esperar imediatamente. É entender o outro e se colocar em seu lugar. Hoje a gente está abalada, está triste, mas quantas pessoas tristes nós temos no nosso caminho? Então, eu posso me colocar no lugar de todas as tristezas que tem e tentar controlar a minha tristeza. Pelo menos para que ela não afete as pessoas que estejam próximas a mim. É entender o outro e se colocar no seu lugar. É aceitar as imperfeições. Mas aceitar, gente, não significa engolir. Aceitar é tentar compreender que aquele que está ao nosso lado não é tão perfeito. Mas pensar também que se ele está ao meu lado, se ele está próximo a mim, se ele convive no meu meio, é porque eu também não sou perfeito. E eu posso muito bem aceitar a imperfeição do outro. Aliás, que a gente só vê nos outros os nossos maiores defeitos, né? Quando a gente não consegue compreender a imperfeição do outro, será que nós também não temos essa mesma imperfeição? É aceitar os nossos defeitos. Aceitar não significa que nós tenhamos que acolhê-los, colocar nos braços e aninhar. Não. Aceitar os nossos próprios defeitos significa reconhecê-los, mas ao mesmo tempo procurar fazer de tudo para que nós possamos melhorar, corrigir. E aí nós não precisamos pensar que hoje eu vou sair daqui e vou sair corrigindo tudo que é defeito que eu tenho. E aí no final da semana eu zerei tudo. Não, nós não temos essa condição, essa habilidade de corrigir tudo em tão pouco tempo. Nós podemos escolher, nós podemos elencar, fazer uma lista de alguns defeitos. E aí escolher um a cada vez. E aí nós tentarmos corrigi-lo aos poucos. Aceitar que nós ainda temos muito que aprender. A humildade se faz ao reconhecer que nós não somos donos das verdades, que nós precisamos uns dos outros e que nós precisamos estudar, nós precisamos ler, nós precisamos aprender a
ouvir. Porque muitas vezes nós temos os ouvidos maravilhosos para aquilo que nós gostamos de ouvir. Agora, aquilo que vai bater contra as nossas ideias, eu já me armo, coloco uma carapuça na frente e evito de escutar. Ou, no máximo, se eu sou uma pessoa bem educada, entra aqui e sai ali, mas não me atinge. Então, nós temos também que ter a humildade de saber ouvir. Se fazer inocente como as crianças. Quando as crianças são inocentes, porque hoje elas já são tão espertinhas, né? Elas já são, às vezes, nos dão nó em muitas situações que nós temos. Mas nós nos posicionarmos como a inocência das crianças. Porque nós nunca sabemos tudo o que nós precisamos. Nós sempre podemos aproveitar as oportunidades que nós temos para aprender cada vez mais. Nem os mais profundos sábios, nem os mais altos sábios sabem tudo. Eles também têm o que aprender. Aceitar que não sabemos tudo e que não somos donos da verdade e que não somos melhores do que ninguém. Não nos custa a gente partilhar uma ideia e colher a opinião de quem está perto de nós. É importante que nós consigamos dividir as nossas ideias, compartilhar os nossos pensamentos, saber ouvir a opinião de todos. Entender que a nossa religião não é melhor do que nenhuma outra. Porque todas as religiões que façam a pessoa melhorar, que nos façam gente, ela vai ser sempre muito válida. Toda e qualquer religião que tenha por princípio seguir os ensinamentos divinos, obedecer às leis naturais, às leis divinas, ela é com certeza uma boa religião. O que nos aproxima mais é a forma como nós somos convidados a participar, como nós somos cativados. Mas nenhuma delas vai nos dar tudo aquilo que nós queremos. Nós podemos seguir qualquer religião e em todas elas nós teremos com certeza que fazer a nossa parte. O espírita que fica tentando impor o que é e o que não é o espiritismo, ainda não entendeu a essência da doutrina. Tem pessoas que dizem, não, mas o espiritismo tem que ser assim, assim, assim. Não. Quem somos nós para impormos aos outros a nossa doutrina? Ou, se nós queremos ampliar mais, a nossa religião. Nós temos um princípio que é fundamental para cativar as pessoas a seguir a nossa religião. É a nossa atitude, o nosso exemplo. Quando as pessoas percebem em nós o exemplo que nós estamos dando de seguir a nossa doutrina, elas vão nos ver com alguém que realmente está seguindo e vão prestar mais atenção àquela doutrina. Eu conheço pessoas que, sabe que eu não fui muito santinha, né? Os meus alunos que me digam, né? Eu era meio brava. Meio não. Nunca puxei a orelha, não bati ninguém, nem botava para rua. Mas eu era muito severa, né? E hoje, as pessoas que me encontram percebem que muitas diferenças eu tenho. Não totais, porque não pisem nos meus carros. Mas as pessoas percebem que o meu grau de entendimento melhorou e que só pode ser a doutrina.
Ontem ainda eu vi de uma pessoa lá no edifício que eu moro, ela chegou e disse, mas o que a nossa doutrina está fazendo contigo? Então, isto é um aspecto positivo. É sinal de que eu estou transparecendo aquilo que eu estou estudando. Aliás, eu estou tentando. Eu ainda não consegui, mas que algum andar, algum passo eu já consegui dar. O espírita não condena antes da hora e não fala sem conhecer. Gente, entre nós, quantos de nós vemos que estão apontando o dedo para os outros, condenando a muitas pessoas, a muitas atitudes, e falando, né? Que é normal, nós somos seres humanos, nós ainda não atingimos a nossa perfeição. Mas vamos colocar um silenciador nas nossas palavras que podem não ser necessárias, que podem não ser úteis, que vão machucar, que não vão acrescentar nada. Foi perguntado para o Chico o que é ser espírita. E Chico respondeu que ser espírita, segundo Allan Kardec, é ser cristão genuíno. É ser cristão em todos os aspectos, com a obrigação de pautar a vida pelos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro da liberdade de raciocinar e de discernir no campo da própria fé. Então, nós temos que ter esta capacidade de raciocinar e de discernir, de analisar, de diferenciar dentro da nossa própria fé. Se eu não estou conseguindo atingir, é sinal de que, em algum aspecto, eu estou falhando. Então, eu vou reconhecer que eu preciso de mais leitura, mais estudo, mais palestra, mais convívio, mais exemplo. E aí vai uma série de funções. Precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque muitas vezes a gente emite os pensamentos, né? Então, se nós só pensássemos, aí a responsabilidade seria só conosco mesmo. Mas às vezes a gente pensa umas coisas e verbaliza. E às vezes no verbalizar nós estaríamos comprometendo outras pessoas que estão ao nosso redor. A confiança cega nos torna iludidos e facilmente explorados pelos espíritos mistificadores e homens de má fé. Quando nós pensamos que nós temos uma fé cega, uma fé inabalável, e tudo aquilo que nos vem, nós corremos deste risco de estar à mercê destes mistificadores que vêm atrapalhar a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Temos que estar atentos também para isso. Esse tipo de espíritas, somos nós, né? Sem o saberem, dão armas aos incrédulos, aos zombadores que desejam ridicularizar o espiritismo. Hoje até a gente já encontra mais aceitação do espiritismo na nossa sociedade. Mas houve momentos em que as pessoas não acreditavam, e aí qualquer motivo era um motivo para desmistificar, para desfazer do espiritismo. A ciência contida nos espíritos de Allan Kardec faz com que nós saibamos o Evangelho com base na filosofia e na ciência. Não existe um conhecimento só filosófico, assim como é difícil acreditar só no científico. Mas as obras de Kardec nos proporcionam
a união entre o que é científico e o que é filosófico. Precisamos orar e vigiar, ter os olhos para ver e os ouvidos para ouvir, como diria o Mestre Jesus. Muita observação nessa frase, que é muito importante. Isso aqui é vida, gente, isso aqui é o nosso cotidiano. Ter olhos para ver, ter os ouvidos para ouvir, para orar e vigiar. A nossa vigilância tem que ser constante. A partir do momento em que nós abrimos os nossos olhos, nós já temos que estar vigilantes, principalmente na nossa conduta. A sociedade está evoluindo. Nós temos uma evolução muito grande. Já não somos mais daquela época que surgiu o espiritismo, em que as mesas tinham que ser girantes, que as batidas tinham que se fazer ouvir, para que nós pudéssemos crer no espiritismo. Nós já evoluímos, nós já passamos esta fase. Nós não podemos de jeito nenhum ficar para trás. Nós temos que acompanhar essa evolução. Allan Kardec, na obra A Gênese, ele ressalta que o espiritismo deve caminhar junto com a ciência e agregar sempre. Olha, gente, a Gênese foi escrita no século XIX. Nós já estamos no início, nós já estamos no século XXI. Então, ela não é uma ideia lançada recentemente. Porque nosso dever como espíritas é não julgar nunca, apenas ajudar, amar e compreender a visão do próximo. E a visão do próximo não necessariamente seja a minha visão. Embora nós convivamos na mesma família, no mesmo local de trabalho, na mesma comunidade, na mesma sociedade, mas nós temos que compreender que cada um de nós vem de um estágio diferente de evolução. Nós, embora sejamos partes de um mesmo núcleo, a nossa evolução, ela é diferenciada. Isso não quer dizer que eu, na minha casa, sou a irmã mais velha, que o meu espírito seja mais velho de todos os meus irmãos. Eu posso ser a mais jovem, não sou, eu acho que não sou, mas eu posso ser o mais jovem espírito. Só para a gente ilustrar essa ideia. Orar e vigiar. Vigiar é competência do saber. Quando nós sabemos, quando nós temos a sabedoria de manifestar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós temos condições de vigiá-los. Orar é todo o esforço que nós fazemos para evitar as novas tentações. E como elas surgem, né? Como aparecem tentações ao nosso lado. Vigilância e oração se completam no esforço de evitar as novas tentações, que circulam ao nosso redor a todo momento. Eu não preciso que alguém me vigie para que eu não caia nas tentações. Eu tenho que me vigiar, porque nós já somos seres pensantes, educados, conhecedores de verdades. E aquelas verdades que nós não sabemos, nós vamos buscá-las para seguir com certeza. E aí nós falamos, às vezes, no escândalo. O escândalo é tudo que acontece, né, que nos impacta, que causa um impacto muito grande em nós. Lembrar que é preciso algum reparo de modo de proceder diante dos outros. E às vezes o nosso proceder diante dos nossos irmãos não está correto. Então vem aquela situação que nos impacta.
E aí, então, está na hora de nós aprendermos a trabalhar com isso. O escândalo te faz lembrar que é preciso algum reparo no modo de proceder diante dos outros. É necessário. O escândalo é necessário. Tá? Todo impacto é necessário. E às vezes nós nos deparamos e achamos que isso é Deus que vacilou. Eu não merecia. Será que eu não merecia? Adoeci, mas eu não saio na rua, eu não pego chuva, eu não pego vento. Como é que eu me gripei? Mais ou menos assim. Tá? Mas nós precisamos, para saber valorizar tudo aquilo que está ao nosso redor. Mas ai daquele que seja escravo do escândalo. O escândalo é necessário para que nós percebamos tudo o que acontece ao nosso redor. Só que nós não podemos estar na situação de escravo deste escândalo. Praticar os ensinamentos de Jesus. Só acreditar não basta. Isso nós já vimos lá no início e eu fiz questão de colocar de novo, porque nós temos que praticar. É a prática do bem, é a prática do Evangelho, é a prática das leis morais que vai nos aproximar mais do nosso irmão Jesus e de Deus. E olhem só, ele veio aqui fazer o quê? Ele veio nos mostrar este caminho. Com toda a humildade, com toda a sabedoria, com toda a paciência, com toda a tolerância, Jesus se fez homem igual a nós, para que nos compreendesse melhor e para que fosse exemplo. Ninguém se torna espírita porque diz ser espírita, mas por ser cristão e compreender como Cristo agiria diante das aflições humanas. Será que Cristo teria as mesmas atitudes que nós temos, às vezes, ao responder aquilo que está ao nosso redor, ao tentar ser exemplo para as pessoas que nos cercam? Então, que nós possamos ser cada vez mais nós mesmos, mas conhecedores de tudo o que nos foi deixado pela nossa lei divina, pela nossa lei natural, e que nós consigamos seguir sempre este exemplo do nosso irmão maior. Ele não se dizia ser espírita, mas nós sabemos que ele foi o maior exemplo espírita que nós podemos ter. Que assim seja. Nós vamos chamar para os passos quem tem a fichinha. Quem não tem, pode aguardar que no final é chamado igual. E eu só quero reforçar o nosso chá de estado, tá? Ali na biblioteca a gente consegue os ingressos. Respondo duas. Eu vou fazer uma pergunta. Vou ter tudo. Eu tirei a fichinha, mas qualquer coisa eu boto lá de volta.
Entendeu?